E aí pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Hoje a gente vai falar sobre arquitetos que você deveria conhecer. Eu resolvi separar aqui alguns arquitetos, né, mais especificamente 3 arquitetos que eu acho que todos os alunos de arquitetura, todas as pessoas deveriam conhecer. E além de separar esses caras, eu coloquei aprendizados que eu tive com eles, né? A maioria desses arquitetos eu conheci neste livro aqui, então é um livro que eu indico para todos, né? É um livro que realmente mudou a minha vida, principalmente na faculdade de arquitetura. É a história da arquitetura do Jonathan Glenn. Quem quiser tem um link na descrição. Seja muito bem-vindo, vamos lá. Arquitetos que você deveria conhecer. Hoje eu estou fazendo esse formato novo aqui, eu coloquei essa tela do lado aqui para deixar o vídeo um pouco mais dinâmico. Vamos lá. Por que a gente deveria conhecer, se inspirar com as histórias desses caras? Já citando o Sertilanges, né, que eu nunca posso deixar de citar, na vida intelectual ele fala que o contato com os gênios nos permite uma elevação imediata. Como assim uma elevação, né? Esses caras nos inspiram a nos tornar melhor na área profissional, espiritual, intelectual, em qualquer que seja a área. Sempre vai ter uma pessoa que se desenvolveu muito e que pode ser considerado um gênio nessa área, né? É o que eu chamo de mestres do passado. A gente sempre tem que estar olhando para a história, vendo os mestres do passado, os caras que fizeram as coisas grandiosas e a partir da história deles, da vida deles, tirar algumas mudanças, tirar alguns ensinamentos. Uma visão muito interessante que você pode ter é pensar que você é um herdeiro dos pensamentos desses caras. O que a gente constrói hoje, o que a gente vê nas nossas cidades, o que a gente admira na arquitetura, foram graças a esses caras, né? Claro, eu citei aqui, vou citar 3, mas tem muitos outros. Grandes mudanças aconteceram graças a poucas pessoas. Então, o lance é saber identificar quais são essas pessoas. O objetivo do vídeo é te mostrar arquitetos e mostrar como eles podem nos inspirar, como eles podem nos ajudar a ser melhor ainda. Então, o primeiro, já tá aqui a fotinha dele, né? A fotinha de uma estátua que tem dele, para quem ainda não reconheceu, o Brunelleschi, Filippo Brunelleschi. Ele é um arquiteto florentino, arquiteto italiano, e cara, é simplesmente fenomenal esse arquiteto, porque as duas primeiras coisas que eu tirei assim de lição, lendo um pouco da biografia dele, né? Eu tenho um livro aqui que é o Domo de Brunelleschi, que se chama. E as primeiras coisas que eu tirei é investigação, um espírito investigativo de que ir atrás das coisas, buscar as coisas e aprender com a história principalmente, porque, veja só, o Brunelleschi foi ele que fez a cúpula dessa igreja que a gente está vendo aí, né? A cúpula, para aqueles que não estão muito familiarizados, é essa partezinha aqui de cima, tá vendo? Então, foi ele que fez isso. E é interessante porque quando ele foi eleito para o projeto, ele se mudou para Roma e ficou lá um tempão estudando os prédios antigos de Roma, desenhando, pegando medidas, pegando inspirações. Então, esse espírito investigativo já me chamou a atenção e eu acho que todos nós deveríamos ter frente a qualquer coisa que a gente se propõe a fazer. Ter um espírito investigativo, buscar as fontes das coisas e buscar inspiração nas fontes. E claro, trabalho solitário, porque muitas das coisas, muitas das grandes mudanças que a gente quer ver em nós, a gente vai conseguir desenvolver sozinho. A gente precisa de um tempo. Eu já fiz um vídeo, né? Tem um card aqui para quem quiser ver, mas a gente precisa ficar sozinho de vez em quando, e ele é um dos caras que passou muito tempo sozinho, mas preparando essa grande obra-prima. Esse aqui é a Santa Maria de Fiore, fica em Florença, e para vocês terem uma ideia de quão grandioso foi a construção dele, né? Pode parecer pouco que ele fez só a cúpula, mas deixa eu te contar uma coisa. A igreja, né, essa parte aqui, ó, eu vou fazer um desenho. Essa parte aqui existiu durante 122 anos sem uma cúpula, ou seja, não tinha essa parte. Se chovesse, molhava toda a igreja, ou então se tivesse um sol muito intenso, as pessoas que estavam lá embaixo iam ser torradas e tudo mais. A igreja ficou 122 anos sem a cúpula, até que chegou Brunelleschi. E uma coisa interessante, o Brunelleschi, ele não era arquiteto, ele era um ourives, né? Foi ele que revolucionou a arquitetura do Renascimento. Então veja, ele não era um arquiteto, ele chegou, fez uma construção, fez uma única coisa, que cá entre nós é uma coisa gigantesca, e revolucionou a arquitetura. Essa construção dessa cúpula demorou 16 anos. E eu até anotei alguns comentários que algumas pessoas fizeram. Por exemplo, o Michelangelo falou que ele jamais conseguiria fazer uma obra-prima tão grandiosa quanto a de Brunelleschi. Tem outro cara que chama Alberti, ele é o escritor desse livro aqui, ó.
da arte de construir. É um livro que influenciou muito a construção no período do período do Renascimento. E esse cara fala que a construção de Brunelleschi, essa cúpula que a gente está vendo aí, ela parece que foi feita por obras. É uma obra feita por mãos divinas, não por mãos humanas. É impressionante, os caras assim, quando eles viram essa construção, cara, parecia coisa de outro mundo. Então eu coloquei aí, tá até tampado, mas é um grande ensinamento que as suas origens não te impedem de nada. Porque, veja, ele era um cara que não trabalhava na área, era uma profissão até de certa forma humilde, mas mesmo assim foi ele quem revolucionou a construção da arquitetura da época. Tem um historiador que chama Vasari, esse cara que está escrito aí também, ele falou que graças ao Brunelleschi a arquitetura pôde ser resgatada das ruínas. Então muitos grandes mestres do passado admiraram a construção de Brunelleschi, e ele tem várias coisas que a gente pode aprender com ele. Brunelleschi é falado bem superficialmente na faculdade, fala algumas coisas sobre a cúpula dele, mas não com a grandiosidade que deveria. Esse cara era fenomenal. O próximo arquiteto, já vamos avançar bastante aqui na história já, e a gente vai para Inglaterra. Pra quem também não reconheceu pela foto, esse aí é o Christopher Wren. Velho, esse é o tipo de cara que a gente não queria ser primo, tá? Porque ele era cientista, matemático, astrônomo e anatomista, né? O médico, se você quiser preferir. E aí eu coloquei três pontinhos e coloquei uma construção dele aí. Essa aí, pra quem não conhece, é a Catedral de São Paulo, na Inglaterra, em Londres. Velho, é impressionante porque não é que ele não sabia várias coisas mais ou menos. Ele era extremamente habilidoso em cada uma dessas coisas que eu estou citando. Se você hoje odeia a arquitetura por causa da matemática, você tem que odiar esse cara, porque foi graças a ele que a gente tem várias dos cálculos matemáticos aplicados à arquitetura. No ramo da anatomia, foi ele que fez os primeiros experimentos injetando coisas nas veias, né? As vacinas que hoje a gente conhece. Grande parte desse desenvolvimento foi graças ao Christopher Wren. E, claro, ele foi um dos fundadores da Royal Society, que é hoje a sociedade científica mais antiga que existe. E, além de tudo, ele era numa época ele foi professor de astronomia em Oxford. Então, velho, o cara era simplesmente genial. Por isso que eu disse, né? Ninguém queria ser primo desse cara. Imagina o quão inteligente era. Mas enfim, ele fez a grande obra-prima dele, essa Catedral de São Paulo. Por quê? Porque teve todo um rolê assim na época. Porque teve um grande incêndio em Londres, estava tendo a construção dessa catedral, ela pegou fogo, depois ele foi e reconstruiu essa catedral. Um dos maiores ensinamentos que eu posso ter com Christopher Wren é que essa catedral, na verdade, inaugurou um certo novo estilo de barroco. Eu anotei isso aí, que para ser verdadeiramente criativo, você precisa dominar muito bem as regras. Então, veja, o Christopher Wren, ele era um cara extremamente habilidoso em várias áreas do conhecimento. Ele sabia muito de vários assuntos e por isso ele tinha uma criatividade tão aguçada, né? Tão desenvolvida. Por quê? Porque tem até um escritor que fala sobre isso. Ele fala que para você ser verdadeiramente criativo, você precisa ter um domínio das regras, porque tendo um domínio das regras, você pode, enfim, começar a seguir o seu próprio caminho. Se aplique a essas áreas mais teóricas assim da arquitetura, porque todas elas podem te ajudar de certa forma na área criativa. O Palladio, que não se considerava um cara criativo, também por ser um teórico excelente, ele trouxe uma marca única para a arquitetura. Eu tenho uma frase que é: todo grande arquiteto já foi um grande teórico. Então, veja, para você ser criativo, para você deixar sua marca, você precisa de dominar muito bem as regras, de dominar muito bem a teoria. Tem outro projeto do Christopher Wren, ele traz um pouco dessa linguagem clássica para a arquitetura, né? A gente vê essas colunas assim, ó, totalmente clássicas, né, que a gente via na Grécia, o frontão, o contraforte, tudo isso aqui são coisas clássicas, mas aplicado a outro tipo de arquitetura. Então a gente vê esse domínio. Essa parte aqui, ó, isso aqui se chama lanterna. Isso era mais comum, vou voltar alguns slides, ó, era mais comum em igreja, nas cúpulas de igreja, tá vendo?
nessa. Mas aqui ele traz para outro tipo de construção, o que é extremamente interessante, porque ele vai, a partir da história, a partir do estudo da história, ele vai trazendo e incorporando novos elementos a novos tipos de arquitetura. Por isso eu marquei exatamente isso aqui. Use a história como fonte de inspiração. A gente tem que começar a olhar para a história e aprender. A história é um notável esforço humano de produzir uma arquitetura excelente. A gente vai vendo no decorrer da história, tem gente que fez coisas que parecem até milagrosas. É impressionante o que se pode aprender com a história da arquitetura. E por fim, um último grande ensinamento do Christopher Wren, né, que já é meio óbvio agora, é a pluralidade de saberes. A pluralidade de saberes. Saber várias coisas. Aprender sobre tudo. Existe uma certa especialização no mundo moderno que, na verdade, pode nos atrapalhar. Porque quando a gente vai especializando demais em uma área, a gente começa a se tornar cego para as outras áreas. Acaba que as soluções que estão em outras áreas, a gente não enxerga para solucionar os nossos problemas. Existe uma grande discussão de arquiteto contra engenheiro. Por quê? Porque o arquiteto ele vai se especializando na sua área e o engenheiro vai se especializando na sua área. Mas, veja, não existe arquitetura sem engenharia, entendeu? Você precisa do cara, você precisa dos conhecimentos que o cara tem. Então, veja, por que te impede de aprender as coisas que ele sabe, entendeu? Aprender as contas matemáticas, aprender coisas sobre estrutura, aprenda tudo. Por quê? Porque assim você não vai se tornando cego unicamente para a arquitetura. Você vai começar a pegar os ensinamentos de engenharia, os aprendizados que tem aqui para solucionar problemas da arquitetura. Preciso de mais um cafezinho aqui. Tintim de novo. Um dia eu imagino que você esteja tomando café junto comigo nos vídeos, né? Essa é a intenção de ter o café no vídeo, é porque a gente senta aqui, conversa sobre um tema, tomando café de boas. Então eu espero que você aí do outro lado esteja também tomando café. Pluralidade de saber, porque por mais que não digam, existem muitos problemas relacionados à especialização excessiva. Não se torne cego para uma área, não deixe que uma única área limite suas possibilidades. Por último, mas não menos importante, agora já bem mais recente na história, ele é do século XIX, a gente tem esse cara, outro inglês, o Augustus Pugin, enfim, mas esse cara, mano, é impressionante. Será que a gente poderia voltar pro mundo medieval? Parece uma pergunta louca, um tanto quanto ambiciosa, mas era essa a ideia do Pugin. Ele tentou fazer uma revivência gótica na arquitetura. Ele tentou... tem um período, né, na história da arquitetura chamado gótico, imagino que muitos conhecem. E aí ele queria reviver toda essa tradição gótica, não só na arquitetura, mas também na sociedade de forma geral. Podem chamar o cara de louco, mas ele conseguiu muitos avanços, né, nessa visão que ele tinha, nesse ideal que ele tinha. Aí a gente tem duas obras magníficas dele, que uma eu imagino que todos conhecem, o Palácio de Westminster. Esse cara, o Pugin, foi um dos grandes responsáveis pelo projeto do Palácio de Westminster na Inglaterra. Imagina fazer os desenhos desse negócio. E aí embaixo a gente tem outra igreja também feita por ele, mas o interessante é que o Pugin, ele viveu até os 40 anos, ele viveu pouco, né, relativamente pouco. Ele começou a trabalhar aos 15 e morreu, infelizmente, aos 40. Mas nesse curto período dele de vida, ele deixou uma quantidade absurda de obras. Ele viajava, né? Ele viveu na época que estava começando as locomotivas a vapor, o trem e tudo mais. Então a locomoção era muito mais fácil. Então ele viajava por várias cidades da Inglaterra, construindo monastério, igreja, casas, construindo várias e várias coisas. Então o primeiro ensinamento que eu tiro a partir do Pugin é que o mundo inteiro pode ser palco das suas obras. Não se limite a um só espaço, né? A sua cidade. Tem gente que fica a vida inteira no mesmo lugar sem sair para explorar um pouco dos outros cantos por medo, né? Mas o lance é que, principalmente hoje, velho, é tão fácil a gente sair, visitar outro lugar, aprender em outro lugar, deixar alguma marca em algum outro lugar, entendeu? Aproveitar as oportunidades que nos vão que vão aparecendo pra gente, sem medo, sem fronteiras. E só vai. Eu coloquei essa frase porque é uma frase de certa forma polêmica, porque ela é muito atribuída a um cara que chama Mies van der Rohe, um arquiteto moderno, e ele fala que Deus está nos detalhes. Só que, na minha opinião, o Mies van der Rohe deixou isso muito na teoria. Já o Pugin trouxe extremamente para a prática. Ele
davam uma atenção absurda aos detalhes, ao decoro. Pudding, olha só, eu coloquei essa imagem pra gente dar um zoom nela. É uma imagem mais aproximada desse relógio aqui do Palácio de Westminster. Esse relógio aqui, imagina que deu um grande zoom e a gente tem essa imagem. Vou dar um outro zoom aqui, porque, velho, olha isso. Olha a quantidade de detalhes que tem nessa única construção. E o Pudding, ele se dedicava muito aos detalhes das suas construções, né? Ele desenhava até como que seriam os padrões dos papéis de parede de tal quarto. Porque, veja, a gente tem que entender que ele não estava projetando uma casa comum de, sei lá, 50, 60, 80 metros quadrados. Ele estava projetando um palácio inteiro, mas mesmo assim, cada detalhe não passava despercebido. O foco nos detalhes... Eita, bugou aqui. O foco nos detalhes é o que separa uma obra comum de uma obra extraordinária. Não se poupe em prestar atenção nas pequenas coisas, porque são essas pequenas coisas que podem fazer a diferença, né? Podem destacar o seu trabalho de alguma forma. Por fim, o grande legado do Pudding foi preparar o mundo para um novo tipo de arquitetura que surgiria, que é a chegada da arquitetura vitoriana, né? Muito conhecida em alguns filmes, né? Aquela arquitetura assim dos castelos e tudo mais. Por fim, o que eu tenho a dizer a todos é: dedique-se ao seu ideal. É isso que eu aprendo quando eu olho esses arquitetos, quando eu olho o Brunelleschi, quando eu olho o Christopher Wren e o Augustus Pudding, né? E vários outros, mas eu vejo que se a gente tiver um ideal claro, uma visão clara do mundo, por mais que as pessoas nos critiquem, por mais que possa ser uma coisa meio louca e irreal, se a gente se dedicar de fato a isso, a gente crescer em conhecimento, né? Estudar e tudo mais, e tiver a coragem de perseguir esse ideal, pode ser que a gente não alcance todo o objetivo que a gente quis, mas pelo menos a gente consegue deixar um grande legado para gerações futuras. Então, era esse o objetivo, era esse o recado do vídeo de hoje. Eu quis trazer aqui 3 arquitetos que simplesmente são fenomenais, que eu curto pra caramba. E veja, se você quer aprender, saber mais sobre outros arquitetos também, eu indico muito esse livro. Mais uma vez, né, o livro do Jonathan Glaser está na descrição, se alguém quiser. Tem alguns outros livros na descrição também. Muito obrigado por ter ficado até aqui. A gente se vê num próximo vídeo. Deixa aí nos comentários algum arquiteto que você gostaria de ter visto aqui nesse vídeo. Quem sabe a gente faz um próximo vídeo, né, uma parte 2, 3, enfim. Fica assim, deixe seu like, curta. Meu nome é João Dias e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!